Fomos chamados para ser luz, mas será que realmente estamos sendo luz na vida de alguém? Será que realmente estamos influenciando as pessoas de uma forma positiva? Porque a nossa maior pregação não é o que eu leio na Bíblia e declaro pela minha boca, mas é o que eu vivo, sou eu. A minha maior pregação sou eu. E como eu tenho me portado sabendo que a minha maior pregação e o que mais influencia a vida do outro é a forma que eu vivo, a forma que eu me imponho, a forma que eu falo, a forma que eu observo e a forma que eu me posiciono. Nós temos que aprender a vigiar, irmãos, porque muitas das vezes nós pregamos o que a Bíblia fala, mas não vivemos a palavra que pregamos. Acabamos julgando o outro, esquecendo que nós também tivemos um passado. E muitas das vezes ele não foi todo brilhante, cheio de purpurina, incrível e ajeitadinho da forma que a gente imagina. Muitos pregam sobre lutar contra o próprio pecado e que somos santificados e tudo mais, quando nós também somos pecadores, mas que a pessoa não enxerga o próprio pecado. Precisamos sim nos santificar todos os dias, mas não basta eu falar, eu preciso ter a atitude de fazer isso. Lutar contra a minha própria carne, lutar contra a procrastinação que a minha carne quer, lutar contra as minhas próprias vontades, para que ele se sobressaia sobre mim. Nós fomos chamados para edificar e levar as boas novas dos céus, as boas novas do reino de Deus, pregar o evangelho para toda criatura sem acepção de pessoas, levando o amor, o cuidado, o zelo que este Deus tem por nós, lembrando ao mundo que ele voltará e sim, ele ama cada uma das pessoas que existem no mundo. Ele detesta o pecado, mas ele ama o pecador. E ele quer que o pecador se arrependa e o conheça, não só de ouvir falar, mas por experiências com ele. Eu não mudo pessoas, eu não tenho esse poder. Você não tem esse poder. Nós falamos sobre Deus e o Espírito Santo vai ministrando naquele coração para que aquela pessoa aceite Jesus, para que aquela pessoa dê esse passo, que é muito importante, para que aquela pessoa mude. Tudo isso é papel do Espírito Santo. O meu papel não é mudar ninguém, o meu papel não é fazer com que a pessoa venha até Cristo por uma forma distorcida, não é humilhar as pessoas por aquilo que a Bíblia fala, utilizando apenas versículos que façam ela enxergar o pecado e falando que ela vai pro inferno de qualquer forma. Eu preciso pregar a verdade. A verdade, ela dói às vezes. A verdade, ela não é muito bacana para muitas pessoas, mas ela liberta. Só que muitas pessoas só pegam um pedaço da Bíblia, que é a parte do você tá pecando e ponto, acabou. E o seu pecado é abominável, você já é condenado, e a pessoa pensa que não pode voltar para a casa do Senhor, porque as mesmas pessoas que chamam para o arrependimento, muitas das vezes vão julgar o passado que ela tem após o arrependimento. Ela arrependeu-se, mudou, mas o passado continua ali, e muitos que chamam para o arrependimento julgam o passado daquela pessoa. Até querem colocar o passado dela no holofote, não para mostrar para essas pessoas que, olha, houve uma transformação, mas literalmente para denegrir. Isso é muito triste, porque nós não fomos chamados para isso, para denegrir, para manipular, para, como eu posso dizer, julgar o próximo, entendeu? É atrair pessoas para Cristo por amor e não julgar para que elas sejam mudadas. O próprio Espírito Santo vai ministrar o erro daquela pessoa. Tem coisas que eu faço que o Espírito Santo não gostaria que você fizesse. Tem coisas que você faz que o Espírito Santo não aceita que eu faço, mas isso é muita questão do Espírito Santo em nós. Porque quem muda as pessoas é Ele, e Ele sabe os pontos que são muito necessários mudar. Talvez para muitos, passar maquiagem seja um grande pecado. Na minha igreja não tem essa doutrina de, nossa, você não pode passar maquiagem. E eu nunca me senti mal passando a maquiagem, mas se um dia eu começar a me sentir mal, o Espírito Santo falar, não quero mais que você use, ok, tudo bem, nós vamos largar a maquiagem, e tá tudo certo. Mas isso é tudo mudanças que vêm por meio dele. Porque tem pessoas que são tão preocupadas em depilou a perna, pintou o cabelo, cortou a sobrancelha, né, tirou a sobrancelha, cortou as unhas, pintou, e não estão preocupadas com a própria salvação, esquecendo que o julgar o outro não faz com que eu seja salvo também, né? Eu não posso julgar o próximo, porque eu estou permitindo que os outros também me julguem dessa mesma forma. Às vezes a gente está tão fixado no pecado do outro que nós esquecemos que nós precisamos de um conserto todo dia. O julgar também é pecado. Você entende? Então todos nós pecamos. Você julga a pessoa que você dá o dinheirinho e acha que ela vai usar coisas ilícitas, sem saber se realmente vai. Já julgou, já pecou. O nosso papel como igreja não é denegrir pessoas. Não é falar, o certo é não depilar o sovaco. Se a pessoa quer depilar por conta de higiene pessoal, às vezes aquilo pra ela é algo que ela faz por higiene. Outros fazem por vaidade. E muitas das vezes a gente é tão fixado na doutrina do homem, do que é o pecado pro homem, que a gente esquece realmente de seguir os princípios da Bíblia. E isso é tão triste.
Muitas das vezes nós denegrimos e julgamos o outro por conta dos próprios costumes da nossa religião, sendo que nós somos chamadas para levar pessoas a Cristo. E Ele vai curar, Ele vai transformar, Ele vai edificar, Ele vai mudar. O mundo já fere muitas pessoas e o papel de cada um de nós como igreja é resgatar essas vidas, apresentá-las à cura e trazer orientações. Não de uma forma manipulável, para aquilo que só eu aceito. Eu não gosto de blusa de personagem e eu também não vou deixar você usar, porque é pecado. Você idolatra aquele personagem? Não, acho legal, eu gosto dos filmes. Não idolatro, pra mim é indiferente usar aquilo ou não. Então, se você não gosta e não quer usar, não usa. É tempo de nos analisarmos, porque o mundo tá precisando de um grande resgate de vidas. E o nosso chamado é falar dos céus, é falar que Jesus está voltando, é resgatar essas pessoas que estão precisando, porque Deus, irmãos, se Ele pudesse, Ele salvava todo mundo. Mas o nosso pecado nos condena. Por isso que nós lutamos todos os dias para não cometer os mesmos erros e sermos melhores. E sim, nós ainda pecamos, mesmo assim ainda pecamos. Mas Deus nos chama todos os dias para o arrependimento. E nós precisamos levar isso para o mundo. Que Jesus está voltando e que Ele ama cada um dessas pessoas que estão precisando de um auxílio. E Deus, Ele é a cura para essas feridas que o mundo e o tempo lhe causou. Jesus é o amigo para essas pessoas. É o conselheiro, é aquele que pode mudar a história. É aquele que quer fazer algo novo a partir daquilo. Porque Ele não olha para o pecado e fala, acabou sua história por conta do seu pecado. Ele olha para o pecador e fala, arrepende-se. Você é perdoado, seguimos uma nova história. E sim, consequências podem vir por conta daquele pecado, mas não somos nós que vamos julgar ou fazer justiça por conta daquilo. Então nós precisamos o quê? Levar Deus, pregar o evangelho para as pessoas. Eu não posso julgar e falar, só porque você não vive da forma que eu aceito, pronto, você vai pro inferno. Tu é juiz da porta do céu? Vamos vigiar? Porque o nosso papel não é ser juiz da porta do céu, tá? Nós não fomos chamados para isso.